Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians vence o Cruzeiro, engata a quinta vitória seguida, escapa definitivamente do rebaixamento e mira sim a Libertadores, que agora é uma realidade. Memphis e Yuri decidiram. Mas são preocupações daqui pra frente. Vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, turma, o jogo aberto recém terminou, eu ainda tô aqui na Band, na nossa sala Google, feriado, jogo diferente, 11 da manhã, consegui ver o jogo durante o programa, né, dando aquela espiadinha no celular, a gente tinha um monitor paralelo ali durante o programa para poder observar e estou aqui para falar sobre essa vitória. Mais do que qualquer circunstâncias relacionadas ao resultado, e realmente a gente precisa falar sobre algumas questões, como por exemplo, a atuação do time no primeiro tempo, que teve um começo muito bom, depois uma recuada, um segundo tempo de um pouquinho mais de sustos e tudo mais, a gente não pode descontextualizar. Um jogo 11 da manhã com 30 graus, mais de 30 graus de temperatura, ele muda completamente a configuração. O Memphis Depay, inclusive, saiu dizendo que nunca na carreira jogou nesse horário. Inclusive ele diz, eu não sei por que fazem isso. Evidentemente, o time não conseguiu um melhor resultado, uma melhor performance por conta disso também. Duas paradas para hidratação e tudo mais, mas, gente, é insano, né? A gente sabe, poxa, a gente está se encaminhando, né, para um verão aqui no Brasil, 11 da manhã de uma quarta-feira, não consigo entender essas coisas, mas, enfim, o fato é que além de tudo isso, o mais importante é o resultado final. Mas assim, vamos falar das escolhas do Ramon Dias e também debater Ramon Dias, que eu acho que é uma questão importante. Por exemplo, ele surpreendeu na escalação, pelo menos do que a gente tinha de informação, de que o Kaká estaria mais pronto do que o André Ramalho. Que o André Ramalho talvez fosse para um próximo jogo contra o Vasco no final de semana, pudesse até ser relacionado, mas dificilmente como titular. O Kaká sim poderia aparecer, ele estava com dificuldades na defesa, né, exatamente por conta da lesão desses dois, e voltando de lesão, o Félix Torres com a seleção equatoriana, então o Gustavo Henrique, qual parceiro ele teria? E o André Ramalho foi o titular. E acho que fez uma boa partida, né? Não só pela assistência que ele dá para o gol do Yuri Alberto, mas o André Ramalho é um jogador que aos pouquinhos está readquirindo, né, a sua melhor forma, né, parecido com aquela que ele chegou no Corinthians, né, muito bem dominante, especialmente numa linha de três. Fez uma parceria com o Gustavo Henrique, a defesa se atrapalhou em alguns momentos, né, ele tomou, a defesa tomou alguns sustos, né, o gol acho que desvia no Gustavo Henrique, tem aquela indefinição também, quase sai o gol, mas que ele salva depois numa recuperação no chute do Lautaro Dias, quando o Hugo sai ali meio, né, bate nas costas dele, uma loucura, uma confusão, mas é isso, né, tem o calor, tem um bom tempo sem jogar, né? Acho que 10 dias mais ou menos, ou mais por conta da data FIFA, e voltando de lesão. Numa lesão que a gente imaginou que ele fosse demorar mais para voltar. O Fagner sentiu uma indisposição, na verdade ele teve um quadro de infecção respiratória, nada grave, né? Mas uma gripe muito forte, acabou sendo barrado do jogo, e o Mateuzinho, nem sei se ele seria o titular, mas o Mateuzinho acabou compando ali, até perde um gol, né? Numa grande jogada do Memphis no primeiro tempo pela esquerda, ele chuta, o Anderson, não foi o Cássio o goleiro, né? Rebate, o Anderson fez uma boa partida até, ele rebate, o Mateuzinho chuta, mas chuta fraco, né? Se ele chuta em cima era caixa, ele chuta rasteiro e o Zé Ivaldo acho que acaba salvando ali, quase que em cima da linha. O Matheus Bidu no lado esquerdo e o Ranielli, né? O José Martínez com a seleção também, né? O Charles acabou perdendo um pouco de espaços, entrou no segundo tempo no lugar do Carrilho, mas aí você tem o Ranielli e aí aqueles dois vértices de um losango, né? Ele abre com o Ranielli, Breno Bidon pela esquerda, André Carrilho pela direita e o Rodrigo Garro na ponta desse losango, com o Memphis e o Yuri alternando lá na frente. O Memphis fez um partidaço, mesmo com a questão física atrapalhando no segundo tempo, mesmo com o time baixando o seu ritmo, ele esteve próximo do gol em várias oportunidades. Mesmo no segundo tempo, quando o time já estava um pouco num ritmo mais abaixo, quando ele visivelmente já não estava mais a pleno, ele ainda num taquinho ali de perna esquerda, desvia um cruzamento, a bola bate na trave e ele quase faz o terceiro. Foi o lance em que ele sentiu uma cãibra, né, muito forte, acabou caindo fora do gramado, só que ele retorna para o campo. O argumento dele foi que ele voltou para o jogo, ele tentou caminhar e acabou sentindo, vendo que não ia dar para continuar e acabou caindo no gramado. A arbitragem do Jonathan Pinheiro entendeu que ele estava tentando matar tempo, né, o Corinthians vencendo, calor, aquela coisa toda, e aplicou um amarelo. O problema é que esse amarelo era o terceiro, e por conta disso o Memphis
Memphis não jogará contra a equipe do Vasco da Gama, vai fazer falta, evidentemente. Se a gente pode dizer que há uma virada de chave do Corinthians na temporada, no Campeonato Brasileiro, na temporada, né? Porque o Corinthians não consegue mais êxito nas Copas, não é por culpa dele, pelo contrário, ele fez a sua parte. É por conta da chegada de Memphis Depay. Claro que a janela foi muito boa, claro que o Yuri cresceu, mas cresceu muito por conta da chegada do Memphis. O Rodrigo Garro também cresceu por conta da chegada do Memphis. Então, ele, além de entregar aquilo que lhe cabe, com gols e assistências, o Memphis também potencializou os jogadores à sua volta. Então, é significativa a entrada do holandês. Gol custa caro, bom jogador custa caro, mas ele foi determinante. A chegada do Memphis Depay foi determinante para que o Corinthians renascesse na temporada, renascesse no ano. O Corinthians é outro. A gente estava falando de um Corinthians disputando para não ser rebaixado. E isso já não existe mais no horizonte corintiano. O Corinthians, aos 44 pontos, eliminou completamente o risco de rebaixamento. Completamente. Inclusive, nesse momento, até a rodada passada, a nota de corte era 44. Então, acabou. Acabou e o Corinthians ainda tem jogos a fazer, tem mais 4 partidas. O Corinthians não será mais rebaixado e, pelo contrário, hoje ocupa a nona colocação, está a 3 pontos do 7º colocado, que é justamente o Cruzeiro, adversário que o Corinthians venceu hoje. Então dá para pensar muito numa outra situação. O G4 é impossível, ou G6, mesmo G6, porque aquele pelotão se distanciou, mas a partir da 7ª colocação, em que o Corinthians está a 3 pontos, e isso hoje daria uma vaga na pré-Libertadores, estamos falando sim de uma realidade. E estar na pré-Libertadores significa também estar na Copa do Brasil. E mais do que isso, se tudo der errado, o Corinthians praticamente se garante numa Copa Sul-Americana, o que lhe dá calendário para a temporada que vem. Porque a gente até, em algum momento, chegou a pensar que o Corinthians ia disputar apenas o Brasileirão e o Paulista, como a temporada do Santos foi em 2024, que seria terrível, porque você perde prestígio, você perde capacidade de receita, né, de movimentar o torcedor. Vejam só esse ano, né, com todas as dificuldades, como foi bom o Corinthians, a cada 3 dias tinha uma decisão. Isso movimenta tudo, né, e fez, inclusive, com que o Corinthians fosse ao mercado, contratasse mais, motivasse mais o torcedor, mesmo com todas as dificuldades. O Corinthians eliminado das Copas, se voltou para o Brasileiro e emendou 5 vitórias, muito por conta desse trio, Garro, Yuri e Memphis. Só que Garro e Yuri já estavam aqui, por isso que eu falo, o Memphis quando chega, ele muda tudo. E a partir daquele gol de falta contra o Atlético Paranaense, num jogo embaçadíssimo, em que o Corinthians também começa bem, toma um empate em 2-2 e ele faz o terceiro gol naquele momento, abrindo o caminho para que o Corinthians vencesse aquele jogo, ali muda tudo. E a partir dali, gol contra o Cuiabá, assistências importantes, mais gols, gol contra o Vitória e hoje, mais uma vez, decisivo. Ele faz um primeiro gol que é aquele gol do jogador que conhece. Quando ele recebe a bola rebatida, ele com calma limpa o marcador e chuta no alto, sem defesa para o goleiro. Como eu disse, já tinha perdido uma chance em que o Anderson defende, depois tem um lance em que o Breno Bidon recebe dentro da área, e acho que o Bidon foi mal na definição do lance, porque ali ou você chuta ou você cruza, ele não fez nenhuma coisa nem outra, a bola veio mascada pro Memphis, que se enrolou com a bola, mas ele teria feito mais gols. Ele sempre esteve próximo de fazer mais gols do que o que ele acabou fazendo. O segundo gol é uma arrancada do André Ramalho, que serve o Yuri Alberto, que está iluminado, 27º gol dele no campeonato, está a 3 gols de alcançar o Pedro na artilharia máxima do Brasil. Ele chuta com desvio, né, e acaba matando o goleiro Anderson, 2-0 para o Corinthians. Um Corinthians que começou pressionando alto, num ritmo muito intenso, um Cruzeiro assustado, atabalhoado, desorganizado, reservas, é verdade, né, o misto, muitos jogadores mesclados, tem uma decisão da Sul-Americana no fim de semana, mas o Corinthians se aproveitou disso, fez uma blitz no começo do jogo, fez 2-0 e poderia ter feito mais. Só que aí aconteceu o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. Também por conta do calor, pelas circunstâncias, mas aconteceu algo que não pode acontecer. O Corinthians baixou muito o seu ritmo. Baixar no segundo tempo, com o calor e tudo mais, a gente entende. No primeiro tempo, daria para fazer mais gols. O Corinthians começa a esperar, o Cruzeiro também, por conta de uma reação natural, volta para o jogo, né, acorda um pouco, e começa a ficar mais com a bola. Ficando mais com a bola, acontece o gol do Kaique, né, com um desvio no meio do caminho, enganando o Hugo Souza, e na sequência tem aquele lance que eu falei que os dois se atrapalharam, o Hugo e o André Ramalho, e o Lautaro Dias quase empata o jogo. Quase o mesmo filme do jogo contra o Furacão. Vai para o segundo tempo, o Corinthians mais administra do que qualquer outra coisa, o Cruzeiro também não teve muita força para poder chegar ao seu gol, ainda assim o Corinthians teve a chance de marcar o seu terceiro gol, mas o Corinthians se propôs mais ali a se defender, tanto que as trocas do Ramon indicaram
colocaram isso, né? Arriscadamente, mas nesse jogo eu entendo. Eu critiquei muito o Ramon pelo jogo contra o Inter, né, que nos minutos finais ele se fecha, chama o Inter, porque o Inter também estava muito... a fase do Inter era diferente, então você trazer o Inter para o seu campo era arriscado demais. Nesse caso, o Cruzeiro não estava dando mostras de que podia fazer alguma coisa nesse sentido. E aí o Ramon optou, né, colocou o Charles, colocou o Alex Santana, tirou o Bidon, botou o Coronado para ter um pouquinho de condução de bola ali num contra-ataque de tentar alguma coisa. O Memphis acabou saindo ali porque tomou aquele amarelo, poderia, sei lá, daqui a pouco alguma coisa, ele sentiu a câmera também, entrou o Pedro Raul, né, mas aí faltavam 2 minutos, né, só para, tipo assim, se tiver uma bola aérea aqui, talvez o cara consiga fazer alguma coisa, mas mais pro cara ganhar alguns minutos, né, porque ele não tá jogando nada. O Yuri sentiu a coxa e é substituído no intervalo pelo Thales Magno. O Thales, inclusive, tem uma chance no começo do segundo tempo, uma boa chance em que o Anderson defende a bola, por isso aqui não entra. O Yuri, acho que vai depender do tamanho das dores, né, para saber se ele vai jogar ou não contra o Vasco da Gama, e aí seria um problemaço, né, porque você já não tem o Memphis. Não ter também o Yuri Alberto, que é o artilheiro do time. Se tiver o Yuri, beleza. Joga com o Romero, joga com o Thales, dá para você compor um ataque. Se não tiver os dois, aí vai ter que ser Thales e Romero, né? Eu imagino isso dentro desse sistema do Ramon de dois jogadores, de 2 atacantes, né? Enfim, 5ª vitória seguida, fantástica, com todos esses cenários, circunstâncias, alterações que eu falei aqui, de como o jogo se desenrolou, nada disso é mais importante do que o resultado, que é evidentemente soberano. Ele sempre é, mas nesse momento da temporada, sabe, de verdade, é muito pouco a gente ficar... Claro que é o nosso papel, né? A gente tem que analisar de que forma as equipes chegam ao resultado, mas, de verdade, o que vale mais é você olhar hoje para a tabela de classificação e ver o Corinthians na primeira página. É ver o Corinthians livre de um rebaixamento. É ver um Corinthians com possibilidade de um calendário na temporada seguinte. É isso que importa. É isso que importa. O Corinthians renasceu, o Corinthians olha para frente, o Corinthians olha para cima, o Corinthians hoje tem uma outra perspectiva, um outro horizonte. De um 2025 em que vai contratar ainda mais jogadores, em que pode ter um calendário muito melhor do que se imaginava, e se alguém imagina que esse time vai brigar para não cair, é evidente que não, porque não era esse time que construiu um início de campanha muito ruim. Quando esse time se reforça e as coisas, né, se acomodam, você vê que é um time que pode brigar por coisas maiores. É que não dá tempo de brigar por coisas maiores ainda. Então, o limite ficou na pré-Libertadores. Mas tá bom, já é melhor do que encomenda dentro de um recorte menor aí. A gente tem 15 jogos do retorno e a campanha é de G5. São 25 pontos. 25 pontos em 15 jogos. É uma campanha de G5 que o Corinthians tem nesse retorno do Campeonato Brasileiro e do primeiro turno é numa campanha de Z4. Então mudou muito e pode mudar ainda mais para a temporada que vem. Agora, se vai ser com o Ramon Dias, se não vai ser, eu não sei. Tudo indica que não, e eu não posso ser incoerente aqui. O Ramon Dias está cumprindo o seu objetivo, isso é inegável. E eu sei que o torcedor, tem muito torcedor já abraçando a ideia da permanência do Ramon. Eu, de verdade, se o Ramon ficar, tá tudo certo. Acho que ele mereceu pelo todo, né? Pelo resultado final. Ele vai ter merecido se ele permanecer. Não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que o Corinthians já está olhando o mercado porque entende que quando precisar de uma decisão, quando precisar tirar algo mais de um time que se fortaleceu, entende que precisa... Internamente, o Corinthians entende que precisa de um treinador com mais estofo, com mais possibilidades. E aí, obviamente, eu buscaria um Luiz Castro, um Sérgio Conceição, um treinador nesse nível, nesse quilate. Claro, né, se você for se voltar para outros técnicos mais possíveis e que talvez sejam inferiores ao Ramon, beleza, mantenha o trabalho. Acho que seria o ideal, inclusive. Agora, se você conseguir subir de patamar, olhar mais para frente, olhar mais para cima, aí eu faria a troca e o Corinthians está pensando dessa maneira. Mas eu queria perguntar para você, tá convencendo essa reta final de que o Ramon e o Emiliano tenham que permanecer? Qual a opinião de vocês a respeito disso? O fato é que o Corinthians ganhou mais uma. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!